Salve, salve, meus queridos! E aqui nós continuamos com os nossos trabalhos aí, fazendo os exercícios da nossa semana. Lembrando aí, galera, que não pode esquecer de dar o like, não pode esquecer aí de compartilhar o nosso vídeo. A gente está tentando aí fazer um projeto no qual a gente resolve a apostila. Então, pessoal, sejam aí todos muito bem-vindos e vamos fazer a nosso capítulo 6, sessão 02. Lá na quarta-feira vai estar saindo o capítulo 7, tá, galera? Então, olha só, essa semana nós estamos trabalhando com a parte das leis de Ohm. Então, sejam muito bem-vindos, vamos começar os nossos trabalhos, beleza? Ok, bom, galera, então a gente começa com a nossa parte de leis de Ohm e a gente viu basicamente duas leis de Ohm, onde a gente viu na sua primeira lei que há uma relação entre a voltagem, a resistência e a corrente elétrica, nossa famosa equação do Uri, certo? E também há uma relação para definir a resistência de um material, aquele ρ vezes L dividido por A, certo? E aqui a gente vai dar uma trabalhada em cima dessas nossas questões, ok? Então ele diz para você o seguinte, ó. Primeira afirmação, a resistência elétrica de cada um desses resistores é diretamente proporcional ao seu comprimento L. Pessoal, vejam aqui, ó. A resistência de um resistor tem uma relação direta com esse seu comprimento. Quanto maior for o comprimento do resistor, maior será, de fato, sua resistência. De fato, uma proporção direta. Consequentemente, nossa primeira resposta, sim, verdadeira, certo? Quanto maior for a área de secção transversal de um resistor, menor será a sua resistência. Isso é verdade, ó. A área está aqui na parte de baixo da sua conta, certo? E se essa área aumentar, essa resistência irá diminuir. Consequentemente, segunda afirmação, também verdadeira, certo? Terceira, a resistência elétrica oferecida por dois resistores ligados em série é equivalente à resistência elétrica por apenas um desses resistores, com as mesmas características, porém o dobro do comprimento, tá? Isso aqui a gente não viu em aula, mas quando nós temos dois resistores aqui e nós vamos ter eles ligados em série, o quanto de resistência você vai ter? Bom, em série, o teu resistor equivalente é a simples soma desses dois resistores, R1 mais R2. Ou seja, se você pensar em dois resistores, R1 mais R2, se eles são iguais, a tua resposta seria 2R, certo? Pensando que os dois resistores são exatamente iguais. Mas veja que eu poderia ter o dobro de resistência apenas dobrando o comprimento do fio, fazendo 1 vezes 2. Consequentemente, haveria o dobro de resistência. Consequentemente, esse item aqui ele é verdadeiro, mas vocês não precisam se esquentar com ele. A gente ainda não viu a associação de resistores, beleza? E aí, a resistência elétrica oferecida por dois desses resistores ligados em paralelo é equivalente à resistência oferecida por apenas um desses resistores com as mesmas características, porém com o dobro de área. Galera, essa situação ela também é verdadeira. Por quê? Porque quando você pensa na resistência de um material, nós pensamos assim, bom, a resistência depende das características que são o comprimento dele e desta área lateral aqui que a gente vai ter, né? Então, nós temos essa nossa equação. O que vai acontecer, galera? Olha só, quando eu coloco dois resistores em paralelo, numa fiação, a ideia é que você vai ter aqui uma área lateral, mas você vai dobrar a área lateral colocando outro resistor aqui do lado, ó, dobrar a sua área lateral. E por isso que é como se eu tivesse dobrado esta área e, consequentemente, como se eu tivesse feito essa resistência dividido por 2. Portanto, sim, é verdadeiro esse item, mas não se esquentem, porque a gente vai ver a associação em paralelo mais para frente e vamos entender melhor essa situação. A unidade de medida da resistividade elétrica é Ohm vezes metro elevado ao quadrado. Vamos ver qual que vai ser a unidade de medida da resistividade. Ó, para nós vermos qual que é a unidade de medida da resistividade, eu tenho que pegar a equação que contém essa resistividade, que é esse cara, o ρ vezes L sobre A, certo? O que eu vou fazer? Eu vou colocar a unidade de todo mundo e vou deixar em aberto a unidade da resistividade e descobrir que unidade ele vai ter, certo? A resistência aqui, galera, a unidade dela é o tal do Ohm. Beleza. A resistividade, eu não sei a unidade dela. É ela que eu estou querendo descobrir, beleza? Agora, perceba o seguinte. L é uma unidade de comprimento, metro. E a área é a unidade de metro elevado ao quadrado, certo? Eu vou simplificar. Metro quadrado eu corto com a ordem de metro, ali fica apenas metro na parte de baixo da minha conta, pego esse metro e jogo multiplicando e eu encontro que esse ρ seria em Ohm vezes metro e não Ohm vezes metro ao quadrado, ou seja, esse nosso item vai estar errado pelo seu termo quadrático,
certo? Fechando então a nossa somatória, 1, o 2, o 4 e o 8, né, pessoal? Então o 8 com 2 fecha 10, com o 4 fecha 14, com o 1 vai fechar 15 a nossa resposta para esta somatória. Questão teórica, questão bem legal, questão bem completa, mas lembrando que a gente não viu ainda as resistores, uma aula futura, beleza? Então, vamos dar uma sequência para a nossa próxima questão, certo? Ele fala para você o seguinte: durante um experimento realizado com um condutor que obedece à lei de Ohm, observou que seu comprimento dobrou quanto sua área de secção transversal foi reduzida pela metade. Nesse caso, as demais condições experimentais permanecem inalteradas. Pode-se afirmar que a resistência final desse cara, comparado à inicial, vai ser como? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pensar na resistência de um material. R igual a ρ vezes L por A, certo? Mas isso é na sua condição inicial, certo? Na sua condição inicial. Como é que vai ficar esse cara na sua condição final? Ó, a gente vai dizer que haverá a situação em que se dobra o comprimento, L será multiplicada por 2, e a sua área será reduzida pela metade, será dividido por 2. Então vai ficar assim: a nova resistência, que será a resistência final, vai ser mantido o fator ρ, certo? O L será dobrado, então 2L, e a área cairá pela metade, A dividido por 2, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esta fração aqui que está embaixo, invertê-la e jogar multiplicando. Consequentemente, esta resistência no fim será ρ 2L multiplicado por 2 sobre A, que é nada mais nada menos que a fração que eu tenho aqui embaixo, invertida e multiplicada. Consequentemente, 2 vezes 2 fecha 4, e a minha resistência final será 4 vezes ρ vezes L dividido por A. Ou seja, antes era ρ vezes L por A, agora é 4 vezes ρ vezes L sobre A. Isso quer dizer que esta resistência foi quadruplicada. Ela aumentou 4 vezes, item B para a nossa resposta. Beleza? Eu acho que bem ok, né, pessoal? Eu só coloquei a equação uma vez, coloquei novamente com as mudanças e eu vi comparativamente o que eu tinha no início e o que eu tinha no final, e aí eu encontrei a resposta. Beleza? Vamos dar uma sequência, então? Essa questãozinha aqui foi feita em sala de aula, mas tudo bem. Ele pede para você o seguinte: há 5 materiais, certo? 5 materiais. E ele fala assim: a partir desses dados, indique a alternativa que contém o fio ao referente material que transforma mais energia por unidade de tempo. A primeira coisa, já que a gente tem comprimento de cada um deles, área de cada um deles e resistividade, vamos definir a resistência de cada um deles. Ó, a resistência é definida por ρ vezes L dividido por A, que seria a área, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular essa resistência para cada um dos materiais. Resistência do A será igual a ρ vezes L, mas a área do A é 3A, beleza? A resistência do B será ρ é 2ρ, L é 3L e A aqui embaixo. Ou seja, esse cara vai fechar a resistência do B sendo 6 vezes L sobre A. Perceba que a resistência do A ela é muitas vezes menor do que a resistência do B. Um é ρ vezes L sobre A e ali na parte de baixo 3A, então um valor menor. O outro é 6 vezes esse cara, então o B é maior do que o A. Beleza, vamos para todos eles. Então o R do C agora, que vai ficar 3 vezes ρ, né? Olha a sua coitividade. 2 vezes L e 2 vezes A. Ok. Corta, corta. E esse cara vai ficar a resistência em C sendo 3 vezes ρ vezes L sobre A. Beleza. Temos do A, do B, do C. Faltam apenas 2. Então a gente vai ter que resistência do D será ρ, 3ρ vezes L dividido por 3A. Corta, corta. E esse cara vai ficar a resistência do D sendo igual a... Opa! Tomei aqui espaço da minha conta, deixa eu reduzir. Agora sim. Show? 4? Beleza. Ok. Então, resistência do D, corta, corta ali, vai ficar ρ vezes L sobre A. Ok. Fechou. E por último, o cara que é o E. Resistência de E será 2, né? Sua resistividade, vezes L sobre 2A. Corta, corta. E aqui você vai ter que a resistência do E será ρ vezes L sobre A. Ó. Vamos colocar agora essas resistências em uma ordem crescente, aqui, do menor ao maior, no caso, né? Então esse cara vai ficar. O menor de todos é o A, porque ele tem um dividido por 3 lá embaixo. Então o menor de todos é resistência A, certo? Depois, em segundo lugar, a gente vai ter esses caras aqui, ó.
o D e o E, que são exatamente iguais, e resistência de E. Depois nós vamos ter a resistência do C e por último a resistência do B, certo? No caso, o A é o menor de todos, o D e o E são iguais, o E é menor do que o C e o C é menor do que o B. Ou seja, o seu maior resistor é o B e o menor resistor é o A. O que eu falei para vocês em aula? Eu falei assim, ó, gente, a resistência é uma grandeza que dificulta a passagem. Quanto mais corrente elétrica passa, mais energia esse cara vai dissipar. Ou seja, o menor resistor vai ser aquele cara que vai permitir a maior passagem de corrente elétrica. Consequentemente, o cara que vai ter o maior consumo energético, maior potência, né? Que seria o seu consumo energético por unidade de tempo. E o cara que vai ter a menor potência será o maior resistor de todos, ou seja, a menor potência. Ok. Como ele pediu para você o cara que libera mais energia por unidade de tempo, a sua resposta será o A, consequentemente teu gabarito, item C. Beleza? Então, galera, bem tranquilo você definir a resistência de cada um deles e lembrando que o menor resistor é aquele cara que libera mais passagem de corrente elétrica, libera mais energia na forma de efeito Joule, né? Ok? Feita a nossa questão número 3 e nós vamos dar um pulo na questão número 4. Ó, a questão número 4, ela vai envolver um resistor que ele é não ômico, justamente porque quando você olha para esse gráfico aqui, ó, ele é uma reta até aqui. Então, até aqui ele é ômico, certo? Mas depois ele fica uma curva, então daí ele fica não ômico. Então eu posso dizer que ele, até os 3 volts aqui, ó, ele é ômico. Passou dos 3 volts aqui, ele se torna não ômico, beleza? Então, vamos ver como é que a gente vai resolver esta nossa questãozinha. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Então vamos lá. Ele fala para você, um técnico eletricista, para obter as características de um determinado resistor, ele submete o mesmo a vários valores de diferença de potencial, que são os seus volts, né, galera? E aí ele mostra o gráfico. Ok, ele fala assim, a resistência desse resistor tende a aumentar no aquecimento devido ao aumento da corrente elétrica. Pessoal, isso é uma verdade, tá? Todo resistor, quando você aquece ele, que aumenta a temperatura dele, as moléculas lá dentro se agitam mais e fica mais difícil dos elétrons passar lá dentro. Maior temperatura, maior resistência, certo, pessoal? Isso aqui é uma verdade para qualquer resistor, beleza? Aí ele fala assim, no trecho entre 0 e 600 mA, o resistor é ômico, pois o valor da sua resistência é constante. Ó, isso é verdade, ó. Entre 0 e 600, esse cara ainda é uma reta. Então, sim, ele é ômico. Ou seja, é como se a gente pudesse falar que ele praticamente não muda a temperatura nessa primeira faixa. Mas depois ele vai começar a se aquecer demais. E aí ele começa a mudar a temperatura e ele muda a resistência dele. No trecho de 600 a 800, a relação R igual a V sobre I não pode ser aplicada. E aqui dá um detalhe. Um resistor não ômico, ele é um resistor que varia de acordo com a voltagem, mas não é um resistor que você não pode usar o URI, galera. Ele está falando que se eu jogar na equação U igual a R vezes I, a única coisa que ele fez foi pegar esse I e jogar dividindo, ele escreveu que R seria U sobre I. Cara, isso aqui é válido sempre, dá para você encontrar a resistência de um resistor sempre por esse caminho aqui, tá? A única questão é que essa resistência está mudando, ela está variando. Então, quando você aplica essa fórmula no ponto 3 volts e 600 mA, dá um resultado. Quando você faz em 2 volts e 400 mA, dá o mesmo resultado. A única coisa que acontece é que quando você está nesse trecho, não dá, beleza? Portanto, esse item é errado. O URI é sempre aplicável, beleza? Quando passa pelo resistor uma corrente de 800 mA, sua resistência é 5. Vamos jogar aqui na fórmula. U é igual a R vezes I, certo? Ó, quando a corrente é 800 mA, então eu vou colocar aqui R vezes 0,8, né, pessoal? Eu não uso miliamperes, eu uso amperes, tá? E o U, cara, quando você está em 800, ó, ele vale 5 volts. Então, aqui, ó, 5. Então, você vai ter que R será 5 dividido por 0,8. 5 dividido por 0,8 é a mesma coisa que 50 por 8. 6 vezes 8 dá 48. Então, pessoal, esse cara daria 6,25, tá? 6,25. Consequentemente, esse nosso item aqui, ele está errado, tá? Não é 5, 6,25 ohms, ok? Se o técnico desejar construir um resistor com uma resistência de 5 ohms utilizando um fio de níquel, e aí ele dá a resistividade desse fio de níquel com área de secção de 1,5 milímetros quadrado e comprimento de 5 metros, ele deve... Bom, vamos ver então, galera. Ó, aqui eu nem vou usar o gráfico, eu vou jogar na minha equação que é o R
igual a ρ vezes L sobre A. R igual a sobre A. Ele disse que essa resposta aqui vai ter que dar sim. Então vamos ver se realmente bate sim. Ele falou que a resistividade é 1.5 vezes 10 na menos 6. Isso, 1.5 vezes 10 na menos 6. Ok? Então aqui, 1,5. L é o comprimento desse cara. Ele disse que vai ter 5 metros e aí vai fechar essa resistência. Sim, ok? E aqui ele falou que na parte de baixo, ó, eu vou ter uma área de 1.5 milímetros quadrados. Cuidado, pessoal. Quando você está passando de 1 milímetro para 1 metro, coloca 10 na menos 3, tá? Mas quando é milímetro quadrado, aí eu uso 10 na menos 6. Então eu vou colocar aqui 1,5 vezes 10 na menos 6. Beleza? Fechou. E agora, galera? 10 a menos 6. 10 a menos 6, 1.5, sobrou apenas 5 ohms. E realmente, se ele tiver essas medidas, sua resistência fecha 5. Consequentemente, esse item sim, ele é verdadeiro. Beleza? E para a gente terminar, quando a intensidade da corrente elétrica aumenta de 200 para 400 mA, a potência dissipada por efeito Joule dele duplica. Cara, olha só, galera, não precisa fazer conta aqui, sabe por quê? Porque a potência, ela é definida pela resistência vezes a corrente ao quadrado, né, galera? Então, olha só, se eu fizer 1 vezes 2 nessa corrente, a grande questão é que ela vai ser elevada ao quadrado. Então, a potência receberá 1 vezes 4. Existe uma relação quadrática com o seu fator de corrente elétrica. Consequentemente, esse item ele está errado, tá, pessoal? Cuidado com essa nossa relação. A gente vai ver ela muito bem no próximo capítulo, que são as envolvendo potência, beleza? Portanto, nossos itens corretos, o 2, o 1 e o 16. Ok? Finalizando a nossa questão número 4. Beleza. Galera, dando uma sequência aqui, nós vamos para a nossa questãozinha número 5, que tem bastante coisa, tá? Essa questão 5, eu até falei para vocês em sala que não precisava fazer, porque ela envolve associação de resistores em série, em paralelo. E aqui, galera, a gente não viu ainda esse assunto, mas eu vou fazer de qualquer forma, porque ela é possível resolver, beleza? Então, olha só, ele te dá o gráfico de um resistor e ele te dá o gráfico de outro resistor. Galera, com esses gráficos, eu vou definir quanto de resistência cada um desses caras tem. Para isso, basta eu pegar um ponto qualquer desse gráfico e aplicar URI, porque ele é uma reta, ó. Esse cara, quando ele está em 30 volts, a corrente elétrica que passa por ele é 0,5. Então, eu vou fazer um URI para esse cara. U é igual a E vezes I. Quando ele está em 30 volts, igual a E vezes 0,5. Então, esse primeiro resistor que ele está chamando de estourar vai dar 60 ohms. Ok, estourar. E o B? Cara, o B eu vou ter que encontrar outro ponto de leitura aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Quando a corrente é 6, a voltagem dele bate aqui 180, que é a metade entre o 160 e o 200. De novo, U igual a E vezes I. Então, vai ficar 180 igual a R vezes 6, certo? É isso? Exatamente. Então, este R será 180 por 6, beleza? Fechou. A gente sabe o resistor A, que é 60 ohms, e a gente sabe o resistor B, que é 30 ohms, beleza? Fechou. E agora a gente vai para as nossas perguntas. Possivelmente eu vou ter que apagar essa conta que eu fiz aqui e guardar apenas os valores das resistências para poder responder, né? Quando os resistores estão em série e quando eles estão em paralelo, o equivalente vai ser 90 e vai ser 20. Ó, galera, como é que tu calcula o resistor equivalente? Lembra que eu falei para vocês, ó, essa questão envolve associação, né? Então, a gente não viu isso e por isso não precisava fazer. Mas, ó, quando você tiver uma série de resistores, o equivalente será a soma deles. Então, o resistor equivalente será simplesmente 60 mais 30, certo? Fechando os 90. Ok. Agora, quando você pega eles em paralelo, aí paralelo tem que fazer aquele esquema do produto pela soma, que fica assim, ó. O resistor equivalente será o produto deles, 60 vezes 30, dividido pela soma. 60 mais 30, direto, 60, certo? Então, esse cara, 60 vezes dividido por 90. Eu vou simplificar. Corta um zero, corta um zero. 3 e 9 dá para simplificar, fica 1 sobre 3. E 60 por 3 vai fechar. Consequentemente, esse primeiro item, sim, ele é verdadeiro. Beleza? Isso já faz com que o segundo item fique errado, porque ele faz exatamente a mesma frase, mas ele coloca resistências diferentes. Então, já errou, certo? Item 4. Quando o circuito com resistores associados em série é submetido a uma diferença potencial de 180 volts, perdão, a potência dissipada pelo resistor 2 será de 120 watts.
Então vamos lá, pessoal. Ele está ligado em série, o teu circuito. Ó, um resistor com 60 ohms e outro resistor com 30 ohms. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser encontrar a corrente desse circuito. Se eles têm 180 volts de ação, eu vou fazer um URI, U vezes I, e eu vou ter que 180 será igual a 90 vezes I, equivalente quando eu tenho dois caras em série. E esse I fechará 2 amperes. Agora, pessoal, eu tenho como calcular a potência de cada um deles, tá? Quem que ele pediu? A potência do 2, certo? O 2 é esse cara aqui de baixo, né, pessoal? Que ele tá chamando 2 como sendo o resistor B, beleza? Então, ó, o resistor 2, eu posso calcular a potência dele como sendo R vezes I ao quadrado, né? Que seria usando o valor da resistência dele, certo? E o valor da corrente que está passando por ele. Beleza, então essa potência vai ficar 30 vezes 2 ao quadrado. Esta potência vai ficar 30 vezes 4 e de fato fecha os 120 watts de potência para este resistor. Verdadeiro este nosso I. Beleza? Agora, galera, ele fala novamente sobre uma associação de resistores, porém agora em paralelo, certo? Então, só que eu vou fazer o seguinte, galera, ó, eu vou responder ao 16. Quando esses caras estão ligados em série, é percorrida uma corrente de 3 amperes e a diferença de potencial é 180 volts. Perdão, quando os resistores estão em série, é percorrido por uma corrente de 3 amperes e a diferença de potencial do resistor 1 é 180 volts. Tá, então olha só. Se você tem 3 amperes de corrente elétrica, qual vai ser a voltagem do resistor 1? Eu vou fazer um URI aqui, ó. U igual a R vezes I. Então ele está falando que esse cara tem que dar 180. Quanto que é o resistor 1? O resistor 1, ele é 60 ohms. É isso? Isso mesmo, 60 ohms. E a corrente elétrica é 3 amperes. Então U será 180 volts. Então, de fato, se você tem uma associação em série e pelo resistor 1 está passando 3 amperes, isso quer dizer que por este resistor você tem uma diferença potencial de 180 volts. Então esse item também é verdadeiro. Beleza? E agora vamos para o último item que envolve um paralelo, tá? Deixa eu tirar aqui, que essas séries vão ser úteis para nós. Nós já sabemos o equivalente do paralelo, caso seja necessário, e ele fala para você o seguinte, ó. Quando o circuito, os resistores associados em paralelo, é submetido por uma diferença de 100 volts, a potência dissipada pelo resistor 1 é 60 watts. Olha só, galera, eu tô pensando agora num paralelo. Então aqui, ó, paralelo. E eu tenho uma diferença de potencial de 100 volts, certo? O que vai acontecer nesse nosso caso? Ele está falando que um resistor, que é o de 60 ohms, terá uma certa potência. E o outro resistor, que é o de 30 ohms, terá outra potência. Mas ele quer a potência de quem? Do resistor 1, né? É isso? 100 volts, o resistor 1 vai ter 60 watts. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu posso calcular direto essa conta. Por quê? Eu sei que potência é I vezes U. Mas eu ainda não sei a corrente elétrica. Eu posso fazer assim, a potência será U ao quadrado por R, que a gente viu em sala. O detalhe é que quando você tem um paralelo, os dois ficam na mesma voltagem, então eu posso direto jogar nessa minha equação. Vai ficar assim, ó, essa potência será 100 elevado ao quadrado dividido por 60. E, cara, esse número vai dar quebrado, né? Pegar 100 e dividir por 60 vai dar uma dízima. Então, cara, essa resposta aqui, ela vai estar errada, beleza? Eu não me estendi demais disso, porque a temática da associação de resistores estará na semana que vem, beleza? Então, semana que vem a gente vê com mais carinho, beleza? Ok, galera, a próxima questão, eu vou pular a questão número 6, porque essa questão 6 não tem como resolver. Afinal de contas, ela tem um gráfico que está errado, aqueles gráficos aleatórios estão errados. Eu até pedi para vocês descartarem, portanto eu não vou fazer a 6 e eu vou direto para a 7. Se você quiser fazer a 6, procura a questão original que eu acho que você encontra lá na internet, certo? Ele falou para você o seguinte, na questão 7, George Ohm, né, realizou inúmeras experiências com a eletricidade, envolvendo a medição de voltagens e correntes elétricas em diversos condutores elétricos fabricados com diferentes. Beleza. Ele verificou que a relação entre voltagem e corrente nesse experimento e concluiu que, ó, galera, ele concluiu isso, né? U é igual a R vezes I, né? É essa a ideia. Então, vamos lá. Ele concluiu que a voltagem era inversamente proporcional à corrente e à constante de proporcionalidade que representa a capacitância dos condutores. Gente, a voltagem com proporção inversa à corrente
O resto ele falou só bobagem ali, né? Claro que não, beleza? Que a voltagem era diretamente proporcional à segunda potência da corrente. Opa, cara, a corrente elevado ao quadrado? Não. O inicial era proporcional à corrente de forma linear. Evidentemente, falso. A voltagem e a corrente eram diretamente proporcionais e as constantes de proporcionalidade representam a capacitância dos condutores. Pessoal, ele está mostrando aqui, ó, que esses dois caras são proporcionais. E ele disse que a proporcionalidade se dá pela capacitância. Não, se dá pela resistência, certo? Portanto, item errado também. A voltagem era inversamente proporcional à corrente e à constante. Não, inversamente proporcional à corrente a gente já viu que estava errado. E a voltagem e a corrente eram diretamente proporcionais à constante de proporcionalidade que representa a resistência do condutor. Sim, a constante que representa a resistência do condutor. Consequentemente, item E como o correto. Beleza? Sem muito segredo, questãozinha bem acessível, certo? Bom, vamos lá para a nossa penúltima questão, questão de somatória. Ó, galera, eu tenho um gráfico voltagem por corrente elétrica e ele é uma reta. Então, eu já vou calcular de qual. Galera, ó, vamos lá. Eu vou aplicar um URI aqui. U igual a R vezes I. Basta você escolher um ponto qualquer que você já encontra a resistência desse cara. Quando a voltagem é 20, a corrente elétrica é 4 amperes. Então eu vou puxar 20 igual a R. Cuidado, não é 4. 0, certo? Joga esse 0,4 dividindo e R será 20 por 0,4. Que é a mesma coisa, 200 por 4. E esse cara fecha 50 ohms. Então ele está colocando nessa questão um resistor de 50 ohms pelo nosso gráfico, ok? E ele fala assim, esse resistor não obedece à lei de Ohm. Claro que obedece, a gente está usando a lei de Ohm para poder descrever esse gráfico. Quando a corrente for 0,4 amperes, a DDP aplicada é 25 volts. Não, 0,4 amperes, a DDP é 20 volts. Errado, só olhar no gráfico. A resistência desse cara, do resistor, tem dimensões volt vezes Coulomb dividido por segundo. Resistência é volt vezes Coulomb por segundo. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, eu vou pegar a minha equação, que é o URI. U é igual a Z, certo? O U, galera, é o volt, igual a R, e aqui vem o I, ó. Só que o I, cara, ele é medido em ampere, e na nossa aula passada a gente viu que ampere era Coulomb por segundo, certo? Beleza? Então, galera, eu vou colocar aqui coulombs por segundo. Joga o segundo multiplicando, joga os coulombs dividindo, e esse R será volt vezes os segundos dividido por Coulomb, certo? Então, ó, ele colocou volt vezes Coulomb. Não, é volt vezes segundo por Coulomb, beleza? Consequentemente, beleza? Agora, quando a corrente é 0,2, que percorre nesse cara, por 2 segundos, então a potência dele será 4 watts. Vamos calcular a potência desse cara, ó. A potência pode ser π, I vezes U. Mas ele quer a potência quando a corrente é 0,2. Então, vai ficar potência igual a 0,2 vezes U. Porém, o U, quando é 0,2, aqui, ó, galera, ele vale 10. Então, esse cara vai ficar 10. Consequentemente, 2 watts, né? E não 4 watts, certo? Então, a potência dele não é 4, não é 2. Perdão, não é 4, é sim 2. Ah, era, certo? A quantidade de energia que ele dissipa em qualquer tempo será constante e igual a 200 joules por segundo. Gente, ele está sempre com a mesma potência? Ele está sempre consumindo energia da mesma forma? Claro que não, galera. Claro que não. Por que não, professor? Porque a potência depende da voltagem da corrente. A gente acabou de fazer π aqui, ó, a potência. Então, cara, a potência dele muda, né? Ele varia, não é sempre a mesma coisa. Item errado. E por último, nosso item certo. Quando a corrente for 0,2, a resistência é 50. E na verdade não é quando é só 0,2. Na verdade, para todas as correntes, essa resistência é 50. Fechando nosso item como sendo o 8, apenas o 2, o correto. Beleza? Vamos lá? Próximo. E aqui a gente vai ter uma questãozinha que envolve dilatação térmica, galera. Ó, essa questão eu vou ser bem direto ao ponto para vocês, tá? Ele pede para você o seguinte: como fica a resistência de um resistor quando tu esquenta ele, pensando que esse cara vai dilatar? O que a gente viu na nossa aula passada? Na aula passada de termo, nós vimos que a variação do comprimento de um corpo era dada como L0 vezes alfa delta T. E de forma que o comprimento que ele teria final será L0, 1 mais alfa delta T. Isso aqui nós vimos na aula de dilatação térmica, certo? Mas o detalhe é o seguinte, o detalhe é que ele está perguntando quanto vai ficar a resistência do material se eu esquentar ele. Veja o que vai acontecer. Como a resistência é ρ
vezes L sobre A, quando você esquenta, esse L muda. Mas ele muda para cá, muda para este valor. Então, você vai ter que a resistência dele será Rho sobre A vezes quem? Vezes 1 mais alfa delta T. Isso justifica muito o fato dele mudar a resistência, porque muda o comprimento desse cara. Mas não somente isso, existem outros fatores, tá? Então, galera, a nossa resposta vai ficar, ó, a resistência sendo Rho vezes L sobre A, só que ele está chamando A de S0, e o teu ΔT, ele chamando de T menos T0, certo? Então, fecha a nossa letra D, ok? E assim, galera, a gente vai para a nossa última e mais complicada questão de todas. Porque a matemática dessa questão, ela é uma maluquice. É cheio de coisa, cheio de informação. Então, é uma questão bem tensa de a gente resolver. Mas vamos lá, vamos desenvolver a nossa questão. Eu vou até diminuir aqui um pouco a minha tela, porque, cara, eu vou precisar de espaço para fazer essa. Então, vamos lá. Galerinha, ele fala para você o seguinte, que você tem um resistor A e você tem um resistor B, certo? E o que ele quer? Ele quer a divisão dessas duas resistências. É isso, tá, pessoal? Ele quer a divisão do resistor P pelo resistor C. Porém, ele fala resistor P é quando esse cara é um paralelepípedo e resistor C quando ele é um cubo, tá? Opa, então peraí. Na verdade, acho que esse cara vai ser o cubo. Vamos ler de novo. Ó, as figuras A e B a seguir mostram as visões frontais de dois sólidos tridimensionais, de mesma massa e a mesma massa. Isso aqui vai ser bem importante. Feitos com o mesmo material dielétrico que tem a mesma resistividade. Beleza. E aí ele fala assim, em A, as faces é de um sólido cúbico. Opa, então esse cara vai ser o cubo, certo? E no outro você tem um paralelepípedo que é furado no meio. Ok. Galera, o nosso detalhe é o seguinte, é que se esses dois caras são iguais em massa, isso quer dizer que eles são iguais em volume, porque eles têm o mesmo material. Então eu tenho que dizer assim, ó, volume do A precisa ser igual ao volume do B, certo? E aí, como que eu encontro o volume do A? O A, ele tem um lado L, então o volume dele vai ser L elevado ao cubo, certo? Já o B, esse cara tem um raio aqui e ele tem o mesmo fator de lado. Então, como é que vai ficar o volume desse cara? Vai ficar assim, ó. Como ele é um paralelepípedo furado no meio, ele é algo como isso aqui, ó, galera, certo? Para eu calcular o volume desse cara, eu tenho que pensar que ele possui uma profundidade aqui que eu não sei quanto vai, certo? E ele tem um lado aqui que é L e um raiozinho, um Rzinho aqui. Então eu tenho que pensar que o volume de um paralelepípedo é a área da sua base multiplicado pela sua altura, que seria a sua profundidade. Então eu vou dizer assim, ó, a área da sua base vai ser L quadrado menos a área desse círculo que é o furo dele, πr quadrado. E a profundidade desse cara, eu não sei, ela é x, ok? Aqui, galera, eu fiz tudo isso só para encontrar um valor adequado para esse x. Esse x aqui, ó, ele será L ao cubo dividido por L quadrado menos πr quadrado. Aí tu fala assim pra mim, tá, mas por que tu fez isso, professor? Eu fiz isso porque eu quero calcular a resistência dos dois caras. Como é que eu calculo a resistência do A? O do A é tranquilo. Rho vezes L sobre A. Ó, esse cara aqui é um cubo. Todas as medidas dele é L, L, L e L. Então, a área que eu tenho aqui é L quadrado. Rho, L sobre L quadrado. Ou seja, a resistência do A é Rho dividido por L. Rho por L, certo? Agora, galera, o cubo vai ficar como? Vai ficar assim. O detalhe é que esse Rzinho aqui, meus, ele é a metade desse lado, certo? Então a minha conta vai ficar um tanto quanto estranha, porque eu vou fazer isso aqui, ó, vai ficar igual a L é o certo vezes L quadrado menos vezes L sobre 2 ao quadrado. Então esse cara eu vou dar uma simplificada nele, ó. Eu vou tirar L quadrado comum. E esse cara vai ficar assim, L ao cubo na parte de cima, L ao quadrado na parte de baixo. E aqui vai ficar 1 menos π sobre 4. Por que π sobre 4, professor? Porque aqui está sendo elevado ao quadrado. E esse 2 vai ser elevado ao quadrado. E aqui, ó, eu encontro, corta, fica L sobre 1 menos π sobre 4. Agora eu tenho condição de calcular a resistência desse cara. Questão tensíssima, ó. Eu vou deixar guardado essa informação aqui, que é a resistência do A, né? Que é o do primeiro. Vamos fazer a resistência do B. Vai ficar Rho vezes L é a profundidade desse paralelepípedo aqui, que eu acabei de encontrar aqui, ó. L sobre 1 menos π sobre 4. L sobre 1 menos π sobre 4. E a área que eu tenho lá embaixo, que vai ser a área dessa face, é nada mais nada menos que esse cara aqui, ó.
L quadrado menos π vezes R quadrado. Então vai ficar L quadrado menos π vezes R quadrado. Só que R é o quê? R é L sobre 2, é a metade do lado. A gente acabou de falar isso. L sobre 2 ao quadrado. Ó céu, conta de louco. Mas, gente, apesar de ficar uma conta de louco, olha só o que vai acontecer aqui. Vai ficar assim. A resistência de B vai ficar O vezes sobre 1 menos π sobre... Eu vou até puxar aqui do lado. Vai faltar espaço. A resistência de B igual a Rho vezes o comprimento, que é essa porcaria aqui. É 1 menos... Dividido por este cara que eu tenho aqui embaixo na conta. Agora, esse cara que eu tenho aqui embaixo, ó, eu vou tirar L1 e vai ficar assim. L vezes 1 menos sobre 4. E olha o que vai acontecer. 1 menos π sobre 4 e 1 menos 4 é a mesma coisa que 1 menos π sobre 4 ao quadrado. E aqui eu vou poder simplificar esse quadrado com esse cara aqui. Ou seja, galera, ó, o R de B, o RB, ele vai ficar igualzinho o R de A. Rho sobre L, mais esse termo ao quadrado na parte de baixo da conta. 1 menos sobre 4 ao quadrado. Então, quando eu divido um pelo outro, que é o que ele está pedindo para eu fazer, quando eu divido um pelo outro, olha o que eu acabo encontrando. Deixa eu até abrir outra página. Fica R de A sobre R de B. Deixa eu só ver uma coisa. Ele quer o R de A, o RB, ou o RB sobre R? Ele quer do paralelepípedo sobre o cubo. Opa, então é o contrário. RB sobre RA. Esse cara vai ficar. O RB é Rho sobre L, 1 menos π sobre 4 ao quadrado. E o outro cara é apenas Rho sobre L. Corta. E o que sobra para mim é 1 menos π quadrado sobre 4 na parte de baixo da minha conta. É isso? É isso mesmo. Então vai ficar assim. 1 sobre 1 menos π sobre 4 ao quadrado. Aí, professor, não tem essa resposta. Pois é, na verdade tem. Ó, o que vai acontecer? Eu vou somar esses dois caras aqui e vai ficar assim. 1 sobre 4 menos π sobre 4 elevado ao quadrado. O número que está embaixo eu inverto e jogo multiplicando, então vai ficar assim, ó. O quadrado do 4 vai dar 16 sobre 4 menos π elevado ao quadrado. E agora sim eu terminei a questão. Gente, uma questão que obviamente ninguém tem que ficar se batendo em cima dela, tá, pessoal? Uma questão antiga da e super complexa. Certo? Então aqui, ó, 16 sobre 4 menos π elevado ao quadrado. Beleza? Galera, essa última questão, não precisa se preocupar caso você não tenha conseguido fazer. Ela tem um nível de dificuldade muito... Mas caso você esteja pensando em ITA, bom, em ITA, essa questão é legal. Beleza? Então, galera, forte abraço a todos e até quarta com o nosso próximo vídeo. Beleza?